Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, 8 de maio. Uma data marcante na história mundial, porque há 75 anos atrás, 8 de maio de 1945, era decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, decretado o fim do fascismo. Será? Eu vou ler daqui a pouco um texto do companheiro, colega que eu admiro muito, Jamil Chad, que escreveu lá da Europa, porque as comemorações na Europa hoje foram, por causa da pandemia, muito discretas. As pessoas não foram para as ruas, houve pouca comemoração, que há sempre nessa data em países mais atingidos pela guerra, como a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha, etc, etc, etc. Rússia e tal. Você pode participar, o programa é ao vivo. No Zap, vamos lá, vai aparecer aí na tela o Zap, 11 992 0305 06, e a gente bate aquela bola que a gente costumava bater e está voltando a bater durante essa pandemia. O programa sofreu uma série de alterações, de adaptações, vamos dizer assim, para entrar nos trinques, para entrar nos trilhos. E agora a gente pode conversar mais tranquilamente. Muito preocupante esse avanço do fascismo, que teria terminado lá atrás. Então eu vou ler esse texto aqui do Jamil Chad, como eu prometi. Foi um avanço real da democracia, aquela data, o fim da Segunda Guerra. Liberdades civis e direitos humanos são resultado também daquela derrota no fascismo. O fascismo continua sendo uma ameaça e o ódio nas suas bases não desapareceu. No Brasil, um grupo que despreza a democracia e que está no poder mostra que a gente tem que se preocupar muito porque o fascismo está batendo na nossa porta. Eu estou falando desse texto final. Nossos heróis estão morrendo como resultado, em parte, de uma overdose de ódio e desprezo, lamenta Jamil Chad. Belo artigo dele hoje, ele que escreve no UOL, no vários lugares e tal, e eu aproveito muito no meu site, otrajano.com. Olha, temos muita coisa para conversar. Um dos assuntos mais comentados é a verdadeira face da ex-namoradinha do Brasil. Se revelou por inteiro na entrevista que ela deu lá na CNN, que agora já é taxada de comunista e inimiga do presidente do Capitão Corona. Até então era a emissora Chapa Branca. Mas os jornalistas se portaram muito bem. O jovem que a entrevistou e a dupla que estava no estúdio também fazendo perguntas. Ela deu chilique, esperneou e, pior de tudo, renegou, disse que não houve ditadura, que tortura sempre houve. Ela está sendo, por parte dos artistas, por muita justiça, porque ela se revelou por inteiro, mostrou a verdadeira face reacionária, que é uma pessoa do mal, pessoa do ódio, recalcada, que caiu nos braços do Capitão Corona. Aliás, quem cai nos braços do Capitão Corona, boa pessoa não é, não é? Nós vamos falar também mais disso durante o programa, mostrar inclusive parte dos vídeos. Enquanto tudo isso acontece, o número de mortos aumenta, o número de infectados aumenta, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em mortes anunciadas em 24 horas. Foi uma nova nota que saiu da Organização Mundial da Saúde. Impressionante, né? Mais tarde vai sair o número de mortes, que vem sendo mais ou menos na base de 600 para mais. Alguns estados e cidades já estão praticando, a gente não vai falar mais lockdown aqui, também não gosto de palavras inglesas, vamos chamar de quarentena radical, estão adotando a quarentena radical, né? Vários estados, várias cidades, principalmente ali no Nordeste, no Norte. O Rio de Janeiro
cientistas, autoridades ligadas à saúde, diz que seria necessário no Rio de Janeiro, que seria necessário aqui em São Paulo também, porque o desrespeito à quarentena, ao isolamento, é enorme. Em São Paulo tem a adoção do rodízio, o uso obrigatório de máscaras. Enquanto isso, em Brasília, o presidente, Capitão Corona, vai organizar um churrasco amanhã, para vários convidados, desrespeitando completo, comemorando o quê esse churrasco? A morte desse mais de 9 mil brasileiros, de mais de 150 mil infectados? Esse churrasco para comemorar isso? É inacreditável. Voltando a Regina Duarte, toda a classe artística ficou de cabelo em pé, indignada com a entrevista da Regina Duarte. Por outro lado, dentro do governo, e gente que já foi do governo e saiu, como o general Vilas Boas, adorou. O cara se mostrou carinhosa, gentil, inteligente, que foi aviltada com a colocação daquele vídeo da Maitê Proença. Olha, tá difícil, tá muito difícil mesmo. Eu confesso a vocês que eu ando muito impaciente com tudo isso que vem acontecendo. Que diferença de olhar o mundo nossa para esse tipo de gente? Será possível que uma pessoa sã, que tenha visto a entrevista da Regina Duarte, tem que ficar achando aquela entrevista magnífica por parte dela? Ah, não é possível. Vamos lá. A respeitadíssima revista científica britânica The Lancet publicou um editorial, uma revista muito importante na área científica. Publicou um editorial com pesadas críticas ao Capitão Corona. O texto afirma que Bolsonaro talvez seja o maior obstáculo para o Brasil combater a pandemia do coronavírus. O título do editorial é "E daí?", falando a expressão, colocando a expressão dita por ele recentemente. E daí? Vou ler um trecho do editorial dessa revista britânica de Lancet, que é muito conceituada no meio científico. E daí? Quer que eu faça o quê? Sou Messias, não faço milagres, disse ao ser questionado sobre o aumento veloz das mortes pela Covid-19 no país. Nós já sabíamos disso. Eles só estão dizendo para o público deles. A revista destaca que o presidente brasileiro perdeu o compasso moral em meio à pandemia. Afirma que após a demissão de Mandetta e Moro, Bolsonaro precisa mudar de curso ou terá de ser o próximo a sair. A desordem no coração do governo é uma distração fatal em meio a uma emergência de saúde pública, diz o editorial dessa revista Lancet inglesa. Vamos lá, outras coisas também que a gente não entende, porque cria um problema. A gente é tão preocupado em sobreviver, a gente é preocupado em não ficar infectado, a gente é preocupado em não morrer, sabe? Aí fica essa coisa, o vídeo da reunião que o Moro acusou o Bolsonaro, aí o governo, a Advocacia Geral da União não quer mostrar o vídeo por inteiro, quer mostrar um vídeo, só uma parte do vídeo. Ah, ora bola, o que tem para esconder, não é? Tudo, dizem, consta, está dito aí, que esse Weintraub, aquele ministro falastrão da educação, xingou o Supremo durante essa reunião. Eles querem editar o vídeo para não aparecer esse tipo de coisa. Bolsonaro falando barbaridades, Weintraub xingando o Supremo. Vamos ver o que acontece. Mais uma do Capitão Corona que eu vou colocar aqui, mas que poderia estar naquele meu quadro, o Momento Cobrança, né? Que é... Lembram quando ele disse que ele podia ter ganho no primeiro turno, as eleições? Só não ganhou porque houve fraudes? Ele falou, e aí? E as provas? E as provas, seu Capitão Corona, de fraude na eleição que não permitiu que você ganhasse no primeiro turno? Fala, joga no ar, criam fake news e depois mudam de assunto como se não tivesse dito nada. Vamos cobrar sim, queremos as provas dessa fraude. Muito bem, agora ele tem até terça-feira para mostrar as provas, o prazo foi dado pela Justiça Federal do Ceará, tá bom? Vamos ver se aparece. Foi um deputado do PV cearense, o Sério Student, que pediu, a Justiça aceitou e ele tem agora esse tempo para apresentar as provas da fraude. O churrasco, segundo esse churrasco que vai ter lá no Palácio, que é um descaramento, né? Eles vão bater uma bola, quem sabe, uma peladinha, só não vai ter cerveja, refrigerante, vai ter uma vaquinha, cada um entra com R$70. Com certeza vão estar os filhos, vai ter o Sérgio Negão, né?
alguns ministros, e os generais também vão. Esses generais, porque o número de generais que os cercam é cada vez maior, não é? Dizem até que tem um militar ali na saúde que está mandando na saúde e que o ministro Tait está perdidaço. Pelo menos as expressões dele mostram um pouco isso. Deixa eu ver se o pessoal já está se comunicando aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Tem. Quanto tempo que o pessoal que eu não falava muito com o nosso pessoal, porque estava fazendo um programa, gravava um pouquinho antes de ir ao ar, tá? Mário Capoeira do Bexiga, salve mestre Trajano, a Globo virou inimiga do Bozo. Será que ela criou vergonha ou está tentando emplacar um marreco para 2022? Pode ser. Daniel do Embu das Artes, assistindo pela TVT. Temos que ficar em casa. Suzy da Aclimação, boa noite, Zé. Apesar da grande data de hoje, infelizmente a cadela do fascismo está no cio por aqui. Parabéns, Suzy, é exatamente isso. Cátia de Almeida Carvalho, boa noite, Trajano e amigos. Adorei você na live ontem com o Rovai. Foi maravilhoso, Fiz com o Renato Rovai da Fórum uma live bem amistosa e tal. E o Júlio de Santo André já estava com saudade de falar com você, mas não perca o seu programa. Deus lhe proteja, amamos você. Vamos falar agora da ex-namoradinha, que tinha virado noivinha, depois casou, andou meio sumidona, né? Reapareceu, almoçou com o presidente, almoçou também junto com aquele presidente da Fundação Palmares, que era inimigo dela, não sei se é e tal, correu tudo bem, e resolveu dar essa entrevista para a CNN. Foi uma aparição bizarra, deletéria, absurda, mas que mostrou realmente a face dela, o que ela pensa. Isso foi bom, nesse aspecto foi ótimo. E tem muita gente que ficou estarrecida, mas foi legal porque a gente começou a conhecer de vez o que pensa essa secretária de Cultura do país. Eu separei 2 vídeos. Vamos ao primeiro vídeo. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né? Vamos embora para frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse por essas cemitério, ideologias extremas, desculpe, né? mas não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe? Estou viva, estamos vivos. Vamos ficar vivo. É um deboche, né? Por isso que o general gostou, negando a tortura, negando a ditadura, né? Aí o general, claro, virou, bateu palma e tal. Mas a classe artística quer vê-la longe. Porque além dessa entrevista desastrada, ela não tem feito rigorosamente nada para atender a cultura no país. Não vou falar nem do que ela fala, se refere na entrevista, porque não teve nenhuma nota lamentando, solidarizando com as famílias do Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Garcia Rosa, do querido Aldir. Não, nada. Né? Ela fala, será que agora talvez, se não faria um obituário ali no site, que era um desprezo pelos artistas, pelos intelectuais desse país. Daqui a pouco a gente vai ver mais um pedaço da entrevista da ex-namoradinha, ex-noivinha e agora, sei lá o que ela é. Greta Garbo acabou no Irajá. A dona Regina talvez já acabe no lixo, né? Você pode participar, tem o zap aí, o programa está ao vivo, vamos botar de novo, né? O 011, agora é 11 992 030506. Eu vou falar de mais gente aqui que está participando, tá? Mais gente participando. O pessoal estava com saudade de conversar com a gente, e eu também. O Paulo Mato Grosso, Corona vai fazer churrasco para comemorar a morte de mais 10 mil brasileiros. Estamos lascados, meu amigo. Constituição Federal, cadê o Queiroz? Eu vou falar do Queiroz já. É o Nenê Preto de Branco da Rocha, a Mary de Guarulhos, o André do bairro do Limão,
Manda um salve pro coletivo Democracia Corintiana. Salve! Genário, moro em Salvador, vejo seu programa de segunda a sexta, né? Olha, a quarentena aqui em São Paulo foi prorrogada até 31 de maio, tá? E não descarta a quarentena radical. Eu falei que a gente não tem lockdown aqui, quarentena radical. Quem diria, o Aécio Neves foi indiciado por suspeita de superfaturamento em obras públicas em Minas Gerais no tempo que ele era governador. Que novidade, hein, gente? A corrupção passiva e ativa, o desvio de recursos públicos e falsidade ideológica. É uma obra na cidade administrativa de sede do governo do Estado. Segundo a Polícia Federal, o processo de licitação foi dirigido por meio de cláusulas restritivas, permitindo a uma empreiteira ganhar a concessão. Que coisa, hein? Beleza, hein? Que novidade. Bom, falei que a quarentena foi prorrogada até o dia 31, era para acabar agora, na terça-feira da semana que vem. O número de vítimas fatais aqui em São Paulo cresceu 770%, tá? Já são... a velocidade de contágio no interior e litoral é 4 vezes a da capital. Ou seja, se aqui na capital o número já é enorme, a velocidade que está atingindo as pessoas, praticamente em quase todos os municípios de São Paulo, litoral, interior, está chegando lá com uma velocidade 4 vezes maior que chegou aqui na capital. O médico Davi Uip ficará afastado, ele que era o chefe que coordenava o trabalho em relação à pandemia, se sentiu mal. Deixa eu ver mais dados aqui. A taxa de adesão continua caindo, está abaixo de 50% aqui em São Paulo. Essa nota aqui é muito esclarecedora, que mostra como é que o descaso das pessoas, a falta de vergonha na cara, vamos dizer assim, não abrindo mão da quarentena, do isolamento. Olha só, segundo o governo do Estado, a quarentena em média salva 51 pessoas por dia. 51 vidas por dia podem ser salvas com a quarentena. A partir de segunda-feira começa o rodízio, que está sendo questionado pelo aquele Holiday. Bom, não vou falar de Holiday aqui, que é perder meu tempo também, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu vou falar agora de outras capitais. Fortaleza é a terceira capital brasileira a decretar a quarentena radical por causa da pandemia. No total, 15 cidades do Ceará, Maranhão e Pará já adotaram essa estratégia. No primeiro dia de quarentena radical em Fortaleza, houve aglomeração de pessoas nos terminais de ônibus. Também aconteceram congestionamentos em alguns pontos da cidade. Ou seja, que coisa, senhor. Mas as praias permanecem vazias e Fortaleza foi dividida em 124 áreas para ter 24 áreas para acompanhar o movimento das pessoas. A intenção, sempre que tem uma quarentena radical, é impedir, né, dificultar o andar das pessoas que não tem nada que fazer na rua, tem que ficar em casa, menos aquelas pessoas que são serviços essenciais, que cada vez aumentam mais, né? Porque o capitão botou lá, daqui a pouco todo mundo é serviço essencial, todo mundo na rua. A ministra Damares, ela estava meio sumida, Damares, né? Apareceu numa entrevista coletiva para destilar preconceito contra as pessoas, contra os moradores de rua. Damares não apresentou nenhum número baseado em nada, só uma ideia da cabecinha dela. Ela disse o seguinte: são poucos, eles não pegam. Por que não são muitos ainda os casos de infectados moradores de rua? Ninguém pega na mão deles, ninguém abraça morador de rua, disse a ministra. Impressionante, né? Impressionante. Vamos de novo falar da entrevista da Regina Duarte, que eu falei, que eu acho até que foi legal, porque a gente conheceu a verdadeira face, como é reacionária, como pensa desse jeito maldoso com as pessoas, desrespeitoso com as pessoas, né? Ela agradou a ala militar, a classe artística e o povo brasileiro não gostaram, ficaram decepcionados. Eu li, olha, Tonico Pereira, Bete Goulart, a Mel Lisboa, o Miguel Falabella, vários deles se manifestaram, a própria Maitê Proença. Vamos ver agora o que a Maitê, aquele pedaço que a Maitê fala, e ela fica indignada, dá um chilique e acaba a entrevista. Vamos lá.
Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi combinado nada disso? A gente vai encerrar a entrevista, então, secretário, eu agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado por nos atender. Eu achei que era uma entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas a desenterrar mortos, Bom, eu acho, olha... Gente, tá certo, Dani Gotino, a gente encerra por aqui. Que coisa lamentável, né? Só o general mesmo para gostar dela. Esse papelão que ela desempenhou, sabe, na frente das câmeras, lá na entrevista para a CNN. Tem uma coisa muito legal que vai ser exibida aqui na TVT. Estreia amanhã uma série, a Sessão Cinemateca da Bahia. Serão 12 programas mostrando um ou mais filmes em cada episódio. Tem episódio que tem mais de um filme. Sempre aos sábados, às 9 da noite. É muito legal, são diretores baianos. Pô, sensacional. Vamos conferir o primeiro programa da série, que vai ao ar amanhã, às 9 da noite. É brincadeira? Voltando a essa série, a Bahia, se você parar para pensar, o número de cineastas baianos importantes, atores importantes e atrizes importantes, é um número magnífico, né? Então vale muito a pena assistir a série que começa amanhã. São quantos programas? São 12 programas, sempre aos sábados, Sessão Cinemateca da Bahia, 9 da noite, tá bom? Essa aqui eu acho inacreditável. Lembra que saiu o Dudu Bolsonaro? Se não me engano, inclusive a própria Regina Duarte já foram tuitar dizendo que a dona Marisa, viúva, dona Marisa Letícia, que faleceu, deixou o presidente viúvo, que ela tinha 260 milhões de reais guardados. Agora o juiz voltou atrás, devia ter pedido desculpas, ajoelhado, né? Disse que o valor real, que a gente já sabia, que os próprios advogados tinham falado, é de 26 mil reais. Uma pequena confusão entre 26 mil reais para 260 milhões. O pessoal dos fake news, as redes sociais, esse pessoal do gabinete de ódio já tinha desancado dona Marisa Letícia e o presidente Lula. E agora, quero ver, vão comentar que não é 260 milhões, é 26 mil? Não vão comentar, evidentemente, nada. O nome do juiz é Carlos Henrique Lisboa, que admitiu ter confundido o valor de investimentos feitos por dona Marisa Letícia. Que confusão, triste, hein? Que coisa absurda, né? Preste mais atenção, né, seu juiz? Vamos lá, vamos ver se o pessoal está aqui se comunicando com a... Tá, tem que abrir. Tem que abrir, deixa eu ver aqui... Olha, o André Cruz de Santanópolis, que bom você liberar para... Essa Regina Duarte é deprimente. Orlando do Tatuapé. Agostinho de São Bernardo. Juarez e Pedrão de Mogi das Cruzes. Olha que saudade de vocês, hein? Cláudio Graça de Salgueiro, Pernambuco. Sugestão ao momento cobrança. Como está a investigação da origem e destino dos 117 fuzis apreendidos? Vou chegar já no momento cobrança. Vou primeiro falar do Tafarel,
Houve uma eleição agora recente, eu não sei onde eu vi por aí nas redes sociais, qual foi o maior goleiro brasileiro de todos os tempos na seleção brasileira. Ganhou o Tafarel, que hoje faz 53 anos. E ele que presta serviço da seleção brasileira, é treinador de goleiros. Ele nasceu no dia 8 de maio em Criciúmal, no Rio Grande do Sul. Jogou no Internacional, jogou no Parma, Atlético Mineiro, Galatasaray, morou muito tempo lá na Turquia como técnico de goleiro, treinador de goleiro. Fez 123 jogos pela seleção. Tá? Foi um dos heróis da conquista do Tetra, ficou marcado por aquele pênalti na final contra a Itália. Então, salve o Tafarel, 53 anos, parabéns para ele. Vocês falaram do momento cobrança? Vamos aqui, momento cobrança. Vamos lá. Quem mandou matar Marielle Anderson? Sabem quantos dias? 786 dias. De novo. Quem mandou matar Marielle Anderson? 786 dias. Primeira cobrança. Segunda, esse vídeo. Está o vídeo da reunião que o Moro quer que seja divulgado, o juiz quer que seja divulgado, e o governo, a Advocacia Geral da União, quer editar o vídeo para mandar. Que coisa impressionante. Queremos ver o vídeo. Terceira coisa, Queiroz. Esse é eterno. Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz? Outra cobrança. Aí é demais. O exame de sangue do Previdente. Tinha 48 horas, depois mais 48 horas, depois mais não sei o quê. Não aparece esse exame de sangue para saber se ele foi infectado ou não. E mais, eu li um artigo da Thaís Oyama que diz o seguinte, não basta mostrar um exame, tem que mostrar o segundo e o terceiro. Que se foi contaminado, você tem que... Não basta um examezinho não, mas é outra cobrança. Terceira, os celulares, os 13 celulares em poder do ex-capitão Adriano, que foi assassinado na Bahia, foi para a perícia e ninguém divulgou até agora o resultado da perícia, com quem ele falava, quem ligava para ele, etc, etc. A outra cobrança é essa do... que ele vai ter agora que apresentar. Não foi fraude na eleição? Ele ia ganhar no primeiro turno? Cadê as provas? Cadê as provas? Parabéns para a Mairiana Aidá, 40 anos hoje. Eu acho que é a paulistana mais nordestina da Pauliceia. Ela tem uma veia nordestina muito forte. Vamos falar da Elvira Pagan. Eu era fã desse tempo da Elvira Pagan. Naquela época a gente chamava de vedetes, né? Se apresentava em filmes de preto e branco, da Atlântica. Ela viveu até os 82 anos. Ela morreu em 8 de maio de 2003. Ela fazia dupla, ela chamava as Irmãs Pagan. Elvira e Rosana Pagan. Fez muito sucesso, foi rainha do rádio, esse negócio todo. Jair Rodrigues, faz 6 anos hoje da morte do grande Jair Rodrigues, né? Cantava bem, simpático, fez muito sucesso. Ele morreu em 8 de maio de 2014, achei que tinha sido mais para cá. Ele nasceu em Garapava, aqui no interior de São Paulo, aos 75 anos, fez muito sucesso individualmente e também em parceria com Elis Regina, naquele programa de TV Record, que era o Fino da Bossa, Dois na Bossa e tal. Parabéns também para Beth Faria, que faz 79 anos hoje. Eu tenho o VT da Beth Faria, vamos ver. Pelas ruas da cidade, eu te vejo. E você precisa viver de madame. Não quero mais assim. Não aguento. Quero mais. Eu visto os vestidos dela, as camisolas. As calcinhas. Grande atriz, Beth Faria. Também foi boa dançarina, cantora e tal. Fez muito sucesso na televisão, no cinema. Vamos terminar, como sempre, com boa música feita em casa. Quando tem Mônica Salmazo no meio, é sempre boa música. E a música é Sinal Fechado, que é uma obra-prima do Paulinho da Viola, que ela apresentou. Ela e o pessoal do Quinteto de Sopro Sujeito a Guincho, todo mundo clarinete, cada um na sua casa, ficou maravilhoso. Nós vamos terminar o Papo com o Zé dessa semana com a Mônica Salmazo e o Quinteto Sujeito a Guincho. Não saia de casa, não se deixe levar, se emprenhar pelos ouvidos com desse pessoal ligado ao Capitão Corona. Deixa ele fazer o churrasco dele, deixa ele se abraçar ao vírus. Nós não, nós vamos respeitar a quarentena e o isolamento.
Fique agora com seu jornal ao vivo e a gente volta na segunda-feira. E não esqueça, tem 8h30 da noite, Futebol no Mundo, uma série sensacional produzida pela TV chinesa. Um abraço e até segunda. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você.